Estamos de volta no nosso segundo bloco, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre valores na administração. Mas antes, gostaríamos de convidá-la a fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Uma grande oportunidade para você fazer parte de uma grande família, que consiste nas Casas André Luiz, na editora, na rádio e na TV. Todas essas ações da Fundação contam com a sua contribuição. Não importa o valor, você pode fazer de acordo com a sua possibilidade. O importante é que você passe a fazer parte dessa família e tenha acesso a todos os benefícios que o clube proporciona. Tudo bem? Contamos com a sua ajuda. Valores na administração. Abordagem acadêmica. Se nós nos dirigirmos ao Mackenzie, existe lá um grupo chamado MEC-GVAL. Este grupo ele tem como objetivo gerar um conhecimento nacional e internacional com relação à gestão baseada em valores. E é muito interessante esta abordagem, porque o principal, os autores principais citados neste grupo é o Shalom Schwartz, de 1992, em que ele desenvolve, ele propõe a teoria dos valores humanos. Olha só quais são esses valores: autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização, poder, benevolência, conformidade, segurança, tradição e universalismo. Interessante. Então, esse autor, que está sendo um dos mais citados nessa questão, nos levanta alguns aspectos importantes para a gente olhar a gestão, olhar a administração à luz desses valores. Mas foi, na verdade, um brasileiro, o Álvaro Tamayo, que em 1998 ele propõe utilizar esses valores que o Schwartz propõe na perspectiva organizacional. Então, lembra lá, em uma das aulas que nós vimos, em um dos módulos, que nós vimos o modelo de desenvolvimento comportamental de Kober e depois a aplicação que Patrick fez para o mundo organizacional? É mais ou menos essa mesma ideia. Mas nós trouxemos este conteúdo para hoje, para a gente entender um pouquinho como isso está afetando aí as organizações. Legal? Então, o que Álvaro Tamayo faz é justamente isso: desenvolver a teoria dos valores organizacionais. Quais são eles? Autonomia, bem-estar, realização, domínio, prestígio, tradição, conformidade e coletividade. Então, nós podemos verificar que quando nós olhamos para essa questão dos valores individuais, nós conseguimos fazer essa ponte para os valores organizacionais. Por quê? As empresas são compostas por pessoas. O que me chamou a atenção dentro desse grupo é justamente a profundidade desses artigos e quais são esses valores, porque tem muito a ver com o que a gente estuda do Evangelho. O curioso é que tem cientistas, pesquisadores na área acadêmica estudando isso, e com certeza existe todo um trabalho que está sendo feito, não só no plano físico, mas no plano espiritual, para que as pessoas conheçam isso e no seu dia a dia, no seu mundo corporativo, tome as decisões cabíveis. Muitas vezes nós achamos que, em se tratando de espiritualidade, isso está restrito a doutrinas, mas na verdade isso já está na área científica já há algum tempo. Então nós precisamos nos inteirar para a gente entender o quanto estamos no momento de abrir as nossas mentes, de abrir o nosso coração para essa realidade que faz parte de todos nós. Existe um livro muito interessante do Charles Sheldon que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus?
Então, este livro conta, né, a história, lá no século XIX, né, de um reverendo, né, Henry Maxwell, em que ele tem ali uma experiência, né, a comunidade tem uma experiência, uma pessoa chega, né, na igreja e questiona que todo mundo ali fala em Jesus, mas ele está quase morrendo de fome, né, a mulher dele também, filha, e ele com aquela dificuldade toda, passa um tempo, ele acaba, né, falecendo. E o Maxwell fica realmente muito compadecido, né, desse acontecimento e por conta do que ele disse antes, né, dele morrer. Poxa, vocês falam tanto em Jesus, mas eu não vejo a prática disso no dia a dia. Então ele propõe, né, para os seus súditos ali, né, para os seus fiéis, né, justamente esse desafio. A partir de hoje, se vocês quiserem me acompanhar, reflitam em seus passos o que faria Jesus. O que faria Jesus na sua vida, né, nas decisões do cotidiano. E ali ele gera um impacto muito interessante que vale a pena todos lerem para poder refletir. Eu trouxe aqui algumas histórias que são muito curiosas de gestores, de pessoas que mudaram a sua forma de gerenciar, né, os seus negócios por conta dessa proposta. O que faria Jesus se ele estivesse, né, na minha empresa, na minha mesa? Então existiu ali, né, o Edward Norman, que era, né, o proprietário do Diário de Notícias, o Milton Wright, que era proprietário de várias lojas, e o Alexandre Powers, que era superintendente da Estrada de Ferro. E existem outros, né, personagens, mas é muito interessante como eles se apropriaram, né, desse desafio e na mesa das suas empresas, né, dos seus negócios, passaram a pensar, poxa, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? E eles começam a modificar uma série, né, de coisas dentro das suas empresas, que aí o final, né, recomendo que vocês assistam, que foi justamente colocar os valores do Evangelho dentro das suas empresas. Estamos falando no século XIX, né, finalzinho do século XIX. E é muito interessante o quanto que isso modificou a vida daquelas pessoas, modificou, né, a vida daquelas empresas. Então, é possível, desde que a gente olhe, né, com maturidade para essa questão. Lá no livro Renúncia, existe uma proposta, né, de Alcione que diz o seguinte, que a nossa evolução em relação à prática do Evangelho, ela se dá pouco a pouco. E a gente precisa, né, entender isso. Se hoje nós não podemos fazer tudo, mas que a gente faça um pouco, modificando as nossas organizações, modificando, né, o relacionamento nas nossas equipes à luz do Evangelho. Mas para a gente verificar isso em detalhe, não perca o nosso próximo bloco.